5. Comunidades de prática. Trabalhando com a mente alerta. São Gregório de Nissa ensinou que a vida contemplativa é celestial e não pode ser vivida no mundo, que sempre que um monge precisar deixar o mosteiro para fazer um trabalho apostólico, ele deve se lamentar. Muitos monges efetivamente choram quando têm de deixar seus mosteiros para exercer um ministério apostólico. Outros mestres, como Basílio, diziam que é perfeitamente possível rezar enquanto trabalhamos. Mas ele não quis dizer que podemos orar com nossas ações e sim com nossa boca e nosso coração. No Vietnã, inventamos o budismo engajado para que pudéssemos dar seguimento à nossa vida contemplativa enquanto ajudávamos as vítimas da guerra. É preciso que existam maneiras de os monges darem seguimento à vida contemplativa e ao mesmo tempo participarem da sociedade. No Vietnã, não tentávamos evitar o sofrimento. Trabalhávamos para aliviar o sofrimento e, ao mesmo tempo, procurávamos manter a mente alerta. Mesmo nos mosteiros, temos de cozinhar, fazer a limpeza, varrer e lavar a roupa. Como podemos deixar de fazer essas atividades? Existe uma maneira de trabalhar num estado de espírito meditativo? A resposta é claramente sim. Mantemos a mente alerta enquanto cozinhamos, fazemos a limpeza, varremos e lavamos a roupa. Quando trabalhamos dessa maneira, entramos em contato com a dimensão suprema da realidade. Mas precisamos treinar para fazer isso. E é muito proveitoso termos uma comunidade na qual todos os membros participam da mesma prática. Com efeito, é fundamental estarmos num sangha ou numa igreja onde todos pratiquem juntos ou residam conscientemente no espírito. Precisamos criar essas comunidades para nosso próprio benefício. A cultura monástica. Thomas Merton escreveu a respeito da cultura monástica. O mosteiro ou centro de prática é um lugar onde o insight é transformado em ação. O mosteiro deve ser uma expressão do nosso insight, da nossa paz e da nossa alegria, um lugar onde a paz e a beleza são possíveis. A forma como os monges e monjas lá caminham, comem e trabalham expressa o insight e a alegria deles. Quando um habitante da cidade chega ao sítio do mosteiro, a visão das árvores e jardins e o som do sino são por vezes suficientes para acalmá-lo. Quando ele encontra um monge caminhando tranquilamente, sua atenção pode desaparecer. O ambiente, as cenas e os sons do mosteiro começam a atuar sobre ele, provocando a cura e a transformação, mesmo antes de ele ouvir qualquer liturgia ou ensinamento. Através da prática sincera e do insight genuíno, os que vivem nos mosteiros, templos e centros de prática nos oferecem uma maneira de obter paz, alegria e liberdade. Quando os monges oferecem retiros, eles iniciam as pessoas na prática de alertar a mente e as ensinam a entrar em contato com o que há de melhor dentro delas e a alcançar a dimensão suprema. Sabem que o tempo é limitado, de modo que oferecem apenas técnicas que os participantes do retiro possam levar para casa e praticar na vida cotidiana. Se alguém estiver por demais ocupado para participar de um retiro de uma semana de duração, poderá beneficiar-se de participar de um fim de semana, um dia ou mesmo apenas meio-dia da prática de alertar a mente. Os monges e as monjas podem oferecer a paz, a alegria e estabilidade que alcançaram através da prática. Esse tipo de vida pode ser descrito como cultura monástica. É muito mais fácil obter estabilidade, alegria e liberdade quando praticamos com outras pessoas.
Se você tiver a oportunidade de visitar um centro de retiro, espero que desfrute o tempo que passar lá sentando, andando, respirando, rezando e fazendo tudo com a mente alerta. As sementes estão sendo regadas e o fruto, a transformação, se revelará. A comunidade como refúgio. No cristianismo, a Igreja é a coroa do caminho da prática, a verdadeira autoridade de instrução. Diz-se com frequência que não há salvação fora da Igreja. No budismo, a Sangha é um grupo de monges, monjas e leigos que praticam juntos para estimular uns nos outros a manifestação das melhores qualidades. Alguns budistas respeitam apenas a Sangha Santa, os diretos discípulos do Buda quando este viveu na Terra, mas eles já partiram. No meu entender, praticar com a Sangha significa praticar com aqueles que estão conosco agora e com aqueles que amamos. Pode não ser uma Sangha santa, mas se avança na direção da transformação, é uma verdadeira Sangha. Não precisamos de uma Sangha santa para praticar. Uma Sangha imperfeita é suficientemente adequada. Podemos ajudar a aumentar e melhorar a Sangha através de uma prática consciente e gradual, na qual nos encorajamos mutuamente. Existe um ditado que diz que, se um tigre descer da montanha e for para a planície, será capturado e morto pelos seres humanos. Isso significa que, se um adepto abandonar sua Sangha, terá dificuldade para continuar a praticar. Refugiar-se na Sangha não é uma questão de devoção, e sim de prática. A Sangha budista inclui os Arhats, aqueles que superaram todas as ansiedades e os que entraram na corrente que certamente os conduzirá à iluminação. Os que entram na corrente não têm dúvida de que a prática transformará seu sofrimento. No cristianismo, algumas pessoas foram declaradas santas ou pessoas santificadas. Talvez sejam parecidas com os Arhats e com os que entraram na corrente, mas devo confessar que não consigo compreender como se decide quem é santo. A comunidade como um corpo. Em João, capítulo 15, Jesus diz: Eu sou a verdadeira videira. Permaneçam comigo como eu permaneço com vocês. Assim como o galho não pode dar fruto, a não ser que permaneça na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem comigo. Essa declaração poderia ser budista. Se não mantivermos a mente alerta, não poderemos produzir amor, entendimento e libertação. Precisamos trazer à tona o Buda que existe dentro de nós. Temos de evocar o Buda que vive em nós a fim de nos tornarmos mais compreensivos e amorosos. Jesus disse: Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei entre eles. No budismo, pelo menos 4 pessoas precisam estar reunidas para que se diga que existe uma Sangha. Isso permite que o Sangha Karma, o procedimento legal de tomar decisões na vida comunitária, seja possível. Quando vivemos numa Sangha, olhamo-nos uns para os outros como irmãos e irmãs e praticamos as 6 concórdias, compartilhando a paz, compartilhando o essencial da vida cotidiana, observando os mesmos preceitos, usando apenas palavras que contribuam para a harmonia, compartilhando nossos insights e entendimento e respeitando os pontos de vista uns dos outros. A comunidade que segue esses princípios sempre vive alegre e em paz. Quando nos reunimos para formar uma Sangha, praticamos abrir os limites do nosso eu separado e nos tornamos um grande corpo de amor e entendimento. Nós e nossos irmãos somos um só. Esta ideia de salvação se repete na Igreja Ortodoxa Oriental, que possui um senso ainda maior de conjunto. As pessoas só podem se salvar como comunidade. O Espírito Santo é a alma da Igreja.
Quando martelamos um prego numa tábua e acidentalmente atingimos um dedo, tratamos imediatamente do machucado. A mão direita não diz para a esquerda: estou sendo caridosa com você. Ela simplesmente faz o que é possível para ajudar, prestando os primeiros socorros e oferecendo compaixão e preocupação. Na tradição budista Mahayana, a prática do dana, generosidade, é assim. Fazemos o possível para beneficiar as outras pessoas sem nos considerarmos aqueles que prestam ajuda e elas os que a recebem. É este o espírito do não-eu. No cristianismo, cada membro da igreja é considerado parte do corpo de Cristo. No budismo, dizemos que cada membro da Sangha é como uma perna ou mão do Buda. Quando vivemos em conformidade com os ensinamentos do Buda, somos membros de um único corpo. Se praticarmos bem os preceitos e alcançarmos uma profunda concentração e entendimento, nossa Sangha pode ser a libertação das atribulações. Mesmo quando a libertação ainda não é total, as pessoas podem contemplar nossa comunidade e apreciar a atmosfera de amor e harmonia. Quando praticamos a compreensão e o amor, somos uma verdadeira Sangha, um campo fértil no qual as boas sementes certamente irão florescer. Quando existe um número excessivo de mal-entendidos, discussões e rivalidades entre os membros, a Sangha não pode ser considerada uma verdadeira Sangha, mesmo que se situe num belo templo ou num centro de prática famoso. A igreja ou comunidade que não está inteiramente ocupada pelo Espírito Santo não está viva. A Sangha que não é permeada pela energia da mente alerta não é autêntica. Para que uma comunidade seja um verdadeiro lugar de prática, seus membros precisam cultivar a prática da mente alerta, a compreensão e o amor. A igreja onde as pessoas são rudes umas com as outras ou se tolhem mutuamente não é uma verdadeira igreja. O Espírito Santo não está presente nela. Se você quiser renovar sua igreja, leve para lá a energia do Espírito Santo. Quando as pessoas se estimam como irmãos e sorriem, o Espírito Santo está presente. Quando elas estão com a mente alerta, o entendimento, prajna, e o amor, maitri e karuna, também estão presentes. O Espírito Santo é a energia do amor e do entendimento. Para ter uma boa Sangha, os membros precisam viver de uma forma que os ajude a gerar mais entendimento e amor. Se uma Sangha estiver tendo dificuldades, a maneira de transformá-la é começar por transformar a si próprio, voltar para a ilha de si mesmo, renovar-se e tornar-se mais compreensivo. Você será como a primeira vela que acende a segunda, que acende a terceira, a quarta e a quinta. Mas se você se esforçar o mais possível para praticar dessa maneira e ainda assim as pessoas da comunidade não alcançarem a luz, talvez seja necessário encontrar outra Sangha ou mesmo começar uma nova. Mas não desista com excessiva facilidade. Talvez você não tenha praticado com a necessária profundidade para transformar-se numa vela viva, capaz de acender todas as outras velas. Somente quando você estiver convencido de que criar uma nova Sangha é a única alternativa para não desistir, é que será a hora de ir em frente e criar uma nova Sangha. Qualquer Sangha é melhor do que uma não Sangha. Sem uma Sangha, você estará perdido. O mesmo é verdadeiro dentro de uma igreja. Se você notar que o Espírito Santo não está presente na sua igreja, esforce-se primeiro para atraí-lo vivendo profundamente os ensinamentos de Jesus. Mas, se não conseguir nenhum resultado, se a prática da igreja não estiver de acordo com a vida e os ensinamentos de Jesus, talvez você queira reunir aqueles que compartilham seu ponto de vista e fundar outra igreja, na qual você poderá convidar o Espírito Santo a entrar.
Para ser realmente útil à sua igreja ou à sua sanga, você precisa primeiro acender sua chama de entendimento, amor, firmeza e tranquilidade. Será então capaz de servir de inspiração a outras pessoas, seja num grupo já existente, seja num grupo que você esteja tentando formar. Por favor, não pratique o imperialismo religioso. Mesmo que você tenha um belo templo ou igreja elegantemente decorado e repleto de trabalhos artísticos, se dentro dele não houver tolerância, felicidade, compreensão ou amor, trata-se de uma sanga falsa, uma igreja falsa. Por favor, continue a esforçar-se para alcançar um melhor resultado. Ser o verdadeiro sal. O ensinamento vivo, expresso pela vida do Buda e de Jesus, deve sempre servir de modelo para nossa prática. Os sutras não são os ensinamentos vivos do Buda. Para receber o verdadeiro ensinamento, precisamos seguir o exemplo da vida e do trabalho do próprio Buda. O mesmo se aplica ao cristianismo. A forma escrita, ou mesmo oral dos evangelhos, não é o ensinamento vivo de Jesus. Os ensinamentos precisam ser praticados, como se fossem vividos por Jesus. A igreja é o veículo que nos permite compreender esses ensinamentos. A igreja é a esperança de Jesus, assim como a sanga é a esperança do Buda. É através da prática da igreja e da sanga que os ensinamentos adquirem vida. As comunidades de prática, com todas suas deficiências, representam a melhor maneira de tornar os ensinamentos disponíveis para as pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo precisam da igreja a fim de se manifestar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei entre eles. As pessoas podem entrar em contato com o Pai e o Filho através da igreja. É por isso que dizemos que a igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus foi muito claro a respeito da necessidade de praticarmos o ensinamento e de o fazermos em comunidade. Ele disse a seus discípulos que fossem a luz do mundo. Para um budista, isso significa manter a mente alerta. O Buda afirmou que cada um de nós precisa ser sua própria tocha. Jesus também disse a seus discípulos que fossem o sal do mundo, o verdadeiro sal. Seu ensinamento foi claro e forte. Se a igreja praticar adequadamente os ensinamentos de Jesus, a Trindade sempre estará presente e a igreja terá o poder benéfico de transformar tudo o que tocar. Estamos praticando o verdadeiro ensinamento? Estamos tornando real a presença de Jesus em nossas igrejas hoje? Estamos tornando real a presença do Buda em nossas sangas? O Buda, os monges e as monjas da sua época mantinham um contínuo diálogo com pessoas de outras convicções religiosas, especialmente os brahmanes. Mantemos um diálogo com outras religiões? O Buda esforçou-se enormemente para eliminar as barreiras entre as classes. Ele aceitava os intocáveis e outros párias em sua comunidade sagrada. Fazemos o mesmo com os pobres e oprimidos dos nossos dias? Estamos oferecendo o serviço da sanga e da igreja aos sofredores, aos que são discriminados política, racial e economicamente? O Buda aceitava mulheres em sua sanga e elas se tornavam mestres, transmitiam preceitos, desempenhando os mesmos papéis dos monges. Jesus também ensinava livremente às mulheres. A primeira pessoa a quem Jesus se revelou após sua ressurreição foi uma mulher. Permitimos hoje que as mulheres sejam ordenadas sacerdotes e mestres? O Buda, seus monges e monjas praticavam a pobreza voluntária. Eles possuíam apenas 3 túnicas, uma tigela e um filtro de água.
Somos capazes de viver com simplicidade, satisfeitos apenas com aquilo de que realmente precisamos? Ou nossas instituições religiosas estão apenas acumulando bens e fazendo um número cada vez maior de aquisições? O Buda, seus monges e monjas pediam esmola diariamente para praticar a humildade e permanecer em contato com o povo na sua sociedade. Na sua época, Jesus fez praticamente a mesma coisa. Ele não possuía nada, sempre estava disponível para o povo. Tocava as pessoas para compreendê-las, ajudá-las e curá-las. Os indivíduos que ele tocava eram em sua maior parte sofredores. A Sangha e a igreja de hoje estão em contato com os pobres e oprimidos ou preferem ter contato apenas com os ricos e poderosos? O Buda sempre se opôs à violência e à imoralidade. Ele deixou de apoiar o rei Ajatasattu quando este assassinou o pai para subir ao trono. Ele tentou impedir que o rei Ajatasattu deflagrasse a guerra contra o vizinho Vajji. As nossas sanghas estão fazendo a mesma coisa, opondo-se à violência e à injustiça social? Exibindo extrema coragem, Jesus pregou um evangelho de não violência. A igreja de hoje está praticando o mesmo através da sua presença e comportamento? As igrejas praticam a não violência e a justiça social, ou elas estão em concordância com governos que praticam a violência e o ódio? Durante a Guerra do Vietnã, a cidade de Bến Tre foi destruída em nome da salvação. O comandante da operação disse: "Precisamos destruir Bến Tre para poder salvá-la." Será possível que um servidor da igreja tenha abençoado as tropas que estavam sendo enviadas para uma guerra desse tipo? Jesus precisa dos cristãos. Para que o Buda esteja presente na Sangha, precisamos praticar de uma maneira que seus ensinamentos se mantenham vivos e não apenas restritos a sermões e escrituras. A melhor forma pela qual um budista pode manter vivos os ensinamentos do Buda é vivendo com a mente alerta da maneira como viviam o Buda e sua comunidade. Para os cristãos, a forma de tornar o Espírito Santo presente na igreja é praticar meticulosamente o que Jesus viveu e ensinou. Não apenas é verdade que os cristãos precisam de Jesus, mas também que Jesus precisa dos cristãos para que sua energia continue a viver neste mundo.